Dário de Paula. Entrevista. Alô, bom dia, são 7h47, hora do gostoso café favorito. Minha gente querida, estou recebendo aqui com muita satisfação doutora Maria Lúcia Figueiredo, oftalmologista de Volta Redonda, para a gente conversar sobre um tema que vem sendo desenvolvido pelas famílias já há mais de uma semana. Lua, filha do comunicador Tiago Leifert, da Rede Globo, e da Diana Garbim, está com câncer. A notícia foi divulgada através de uma live. A Diana Garbim fez uma live, ela e o apresentador, anunciando num vídeo que foi publicado no Instagram no dia 29 de janeiro, que a pequena menina Lua está com retinoblastoma, um tipo raro de tumor nos olhos. E para a gente desenvolver esse tema, nós convidamos a experiente doutora Maria Lúcia Figueiredo, oftalmologista, já foi professora. Hoje ela atende em Volta Redonda a uma grande legião de clientes. E a doutora Maria Lúcia foi convidada pela produção do programa para falar sobre retinoblastoma. Doutora Maria Lúcia, bom dia. O que é retinoblastoma? Bom dia, Dário. Bom dia a todos. Bom dia, Volta Redonda. O retinoblastoma é um tumor maligno e é o tumor mais comum dos tumores intraoculares em crianças. Em crianças? Em crianças. Então, ele é o mais comum dos intraoculares, já que os tumores na infância, os oculares oftalmológicos, são raros. Tá? Os tumores são raros, mas esse é o mais comum em crianças. Esse é o mais comum. Na sua raridade, é o mais comum. Tá? E o que ele nos chama a atenção é porque ele afeta crianças entre 2 e 3 anos de vida. Ou seja, o diagnóstico é feito entre 2 e 3 anos de vida. Então, isso comove muito as pessoas. Mas a menina do Tiago Leifert e da Diana tem 1 ano, não é? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. O diagnóstico. Agora já tem mais meses. Sei. O diagnóstico foi feito há uns meses atrás. Com 1 ano e 8 meses. Isso. Como é que a gente descobre isso, doutora? Como é que você descobre que uma criança tem retinoblastoma? Pois é, porque a criança nessa idade não fala, né? Exato. E a gente fica até muito preocupado, o número de pediatras está diminuindo muito. Ninguém está querendo se especializar em pediatria, não tem procedimento, etc. Mas aí quem entende mesmo a criança é o pediatra, né? Então, vamos lá. O primeiro sinal, o mais comum, ele é sempre detectado pela família. Pela família? Pela família. Os avós, os cuidadores, os pais começam a notar que existe um reflexo branco na menina do olho, na pupila. É mesmo? A pupila, ela é móvel. Então, diante de pouca luz, ela se dilata. E a luz entrando no olho passa a refletir uma mancha branca, que a gente chama de leucocoria. Então, isso chama atenção, porque essa não é normal. E como isso é repetido em situações intermitentes, o pai e a mãe, então, procuram um oftalmologista para tirar essa dúvida. Às vezes, acompanhando a leucocoria, como a visão nesse olho cai, o olho começa também a se deslocar e a criança passa a apresentar um estrabismo, que é o olho deslocado, que não havia antes, ela não nasceu com aquele estrabismo. Então, outro fato que pode chamar a atenção. Esses são os sinais da fase inicial do tumor. Ele é um tumor maligno e vai crescendo e pode dar metástase. Aí são casos extremos. Ele surge atrás do globo ocular? Ele surge dentro do olho, no tecido retiniano. A retina, para ficar fácil de entender, é como se o olho fosse uma máquina fotográfica. E a retina é o filme da máquina fotográfica. Então, ele está lá no que nós chamamos de polo posterior à retina, onde a luz entra e provoca um fenômeno que vai se completar a visão. A primeira coisa que a gente precisa saber da doutora Maria Lúcia é justamente isso.
O primeiro diagnóstico é sempre feito pelo oftalmologista? Sim, nas dúvidas. Uhum. Para se ter uma ideia, é muito comum quando você tira um flash fotográfico, você ter uma mancha cor-de-rosa, né? Avermelhada, tanto na criança como no adulto. Então, é muito comum os pais, com uma foto no celular, correrem ao consultório porque viram uma mancha diferente na criança. A mancha do flash, ela é sempre avermelhada, porque ela reflete a cor do fundo do olho. Evidentemente que, diante de uma queixa, de uma dúvida dessa, o exame é feito rotineiramente, como manda o protocolo. Mas, nesses casos, é o mesmo fenômeno óptico, mas lá dentro do olho não existe tumor. O tumor sempre reflete branco, porque ele é um tumor que calcifica. Então, ele é sempre ou branco ou esbranquiçado, sempre claro. Bom, é bom a gente falar com o papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o titio, a titia e principalmente com aquela nossa secretária do lar, a empregada doméstica, que também é uma profissão que está em extinção, na verdade. A economia não permite que as famílias tenham uma empregada doméstica, mas tem diarista, e aqueles que têm condição de ter uma babá precisam prestar atenção nisso. Normalmente, esse tumor aparece com a criança em que idade, doutora? O tumor, ele é congênito. Tá? Ele, então, é um tumor com uma alteração do gene. Se ele tem dois tipos. O que a criança não nasce com tumor, mas ela adquire no primeiro ano, nos primeiros meses, em que uma célula geneticamente se modifica e forma, então, um tumor em um olho. Porque é uma célula que alterou. É o retinoblastoma. É em um olho. Em um olho. Vamos lá. Então, essa é a forma genética adquirida, porque uma célula se modificou, teve uma mutação genética e promove o crescimento do olho, e esse tumor, então, cresce no fundo do olho. Mas existe a forma genética. Então, olha só, todas duas são do gene, mas existe a hereditária. Todas são genéticas. Uma adquirida, monocular, que é a mais comum. E uma outra em que os pais já têm esse gene, e esse gene, então, a criança adquire, então, por hereditariedade, ela faz o tumor. Como ele está nas outras células, ele normalmente é binocular. É o caso da criança em questão, que serviu para motivação. Tem nos dois olhos. Nos dois olhos. Normalmente surge em um olho. Normalmente, mais comum, né? Normalmente. Nada é normal. Comumente. Comumente, perdão, doutora. É isso aí. Maior frequência em um olho. É o que a gente mais vê. E o hereditário, nos dois olhos, mais raramente. Bom, agora o oftalmologista faz o diagnóstico, mas quem trata é o oncologista. O retinoblastoma, ele é de tratamento multidisciplinar. Então, ele entra, no mínimo, o oftalmologista, o oncologista pediátrico, ou o oncologista especializado, e o oncologista oftalmologista, porque ele também faz oncologia, mas ele é especializado nos tumores oculares. Então, olha só, oncologista, é muita especialização, né, doutora? Pediatras e oftalmologista, todos trabalhando junto. Normalmente, o oftalmologista geral, ele não é especialista em retinoblastoma. Uma vez diagnosticado, uma vez fechado o diagnóstico através de exames complementares, aí essa criança vai para o tratamento oncológico. E pergunta que não quer calar, tem cura? A notícia boa, eu sempre digo que são duas. Primeiro, que ele é raro. E segundo, que em 90% dos casos, ele é tratado e curado. Ou seja, não evolui para a morte, não evolui para metástases, porque ele é passível disso. Condição mais importante, diagnóstico precoce. Isso aí. Quanto mais cedo se descobrir o problema, quanto mais cedo, melhor. Mais fácil o tratamento. Eu acredito que essa é a postura dessa família. Né? A postura dessa família, o que ela entendeu é o seguinte:
quanto mais cedo, nós não temos como evitar uma mutação genética, independe do pré-natal da mãe, independe da saúde da mãe, independe da condição social da família, independe. Tá? Mas nós temos como diagnosticar cedo e tratar rápido, com uma cura, eficiência, uma sobrevida né? muito boa. Para mostrar como nós ficamos sensibilizados com o retinoblastoma, porque quando o tumor já vai avançado, nós temos que tomar a medida drástica, o tratamento drástico, que é a enucleação do olho. A enucleação é um procedimento cirúrgico e nós retiramos todo o olho da criança. Então, é uma cirurgia mutilante, definitiva, tanto para a visão quanto para o globo ocular, que depois se é refeito para que tenha uma condição estética boa. Mas você imagina uma criança de 3, 4 anos e que você precisa tirar o olho? Me diga uma coisa, doutora, com o diagnóstico precoce, isso é, quanto mais cedo acontece, mais rapidamente o tratamento é feito. E quando, por exemplo, é num olho e o tratamento é feito rapidamente, foi descoberto cedo, a criança fica cega, não? Depende. Vai depender. Mas quer dizer, tem possibilidade de não ficar. Né? Ou de perder uma parte da visão. Então vai depender do tamanho do tumor, olha, diagnóstico precoce, da localização do tumor, que aí não depende do diagnóstico precoce. Então, e outra coisa, os tratamentos serão menos agressivos quanto mais inicial for o tumor. Está menor, sim, na verdade? Menor e atingindo menos agressivo, oculares, né? Exatamente. E aí se consegue tirar o tumor, se consegue, na maioria das vezes, evitar que a criança fique cega daquele olho. Muita maioria, muita maioria. 90% a 95% dos casos. Desde que o diagnóstico seja feito cedo. Agora, doutora, me diz uma coisa. Não pode virar uma rotina, por exemplo, a criança com um ano e pouco, além das visitas ao pediatra, também uma visita ao oftalmologista? Já existe, já é implantado. Eu não sei, todas as crianças têm acesso, mas já é um protocolo legal que é o teste do olhinho. Mas às vezes o teste do olhinho, às vezes não. Ele é feito com uma criança com 1 semana de vida. 1 semana de vida, nós vamos descartar glaucoma congênito, catarata congênita, mas às vezes o tumor ainda não é visível. Então seria interessante, não faz parte do teste do olhinho, mas um exame aos 6 meses de idade e depois a 1 ano de idade. Isso seria interessante. Mas se o teste do olhinho, que é uma norma da pediatria, ainda não atende todos os brasileiros, você imagina com 6 meses e 1 ano. É verdade. Está no protocolo, o teste do olhinho está no protocolo, né? Isso. Mas nem todas as crianças têm acesso a esse teste do olhinho, né? Nem todas as famílias, não é verdade? Mas, de qualquer maneira, nós vamos melhorando o diagnóstico à medida que nós conhecemos. Bom, nós começamos com essa pergunta e vamos terminar com essa pergunta também. Quais são os sinais e como a gente tem que ficar atento à possibilidade da presença do tumor na criança? A queixa mais comum que leva a criança ao consultório é o reflexo branco no olho, a leucocoria, que também é chamado de olho de gato, porque o reflexo luminoso no olho dos gatos também tem um reflexo diferente, mas é um reflexo que você não vê no dia a dia. Então, diante de qualquer mancha na pupila, qualquer reflexo de cor clara ou que você desconfie, exame oftalmológico. Doutora, vamos agora sair do tema oncológico e ir para o tema oftalmologia mesmo. De vez em quando a gente vê crianças com 8 meses, 10 meses usando óculos. Como é que é isso, doutora?
o óculos é uma prótese. Uhum. Né? Uhum. Ele veio para consertar alguma coisa. Uhum. Essa criança, ela tem algum defeito visual que esse óculos completa Para fazer visão. a correção, né? Fazer a correção. Agora, como é que a família consegue descobrir que a criança não está enxergando direito? A criança é tão pequenininha. Olha só, a experiência, né? Uhum. A experiência do dia a dia, nós vivemos em comparação. Uhum. A criança é uma planta, uma plantinha, e você vai vendo a evolução da criança. Uhum. E toda vez que ela sai do escopo de um procedimento, de uma atitude das crianças próprias da idade, não é só para oftalmologia, é para tudo. Uhum. Você desconfia e você procura o profissional. Uhum. Tá? Então, aquela criança que é saudável, mas que se desloca batendo em tudo. Uhum. Uma criança que o pai chama, ela só distingue pela voz. Uhum. Então, a mãe e o pai vão notando, como esses pais notaram, que essa criança do Tiago e do Tiago e Diana. Isso, já começou a ter um procedimento diferente. Uhum. Eles notaram não pela mancha, eles notaram pela visão. Então, a atitude da criança estava muito atrasada para uma criança daquela idade, uma criança estimulada. É exatamente a mesma coisa. Isso vale, esse procedimento vale para tudo. Na minha experiência, nesses 47 anos que eu só tive dois retinoblastoma, um eu vi, não foi eu que diagnostiquei, e o outro foi diagnosticado na minha clínica. Em 47 anos, Foi a avó. É raríssimo, né? É raro. Foi a avó que levou a criança ao consultório. Uhum. O pai e a mãe não tinham notado. Não tinham percebido, mas a avó notou. Ou tinham percebido, mas não valorizaram. A avó experiente, porque ela teve outros filhos. Uhum. Então, a vida é isso. A vida é comparação. A vida é observação. Quer dizer, eu digo o seguinte: tirem o olho do celular e olhem os seus filhos. É verdade, doutora. Aliás, por falar em olho no celular, a minha mulher tem hábito de dizer que está crescendo aí uma geração de pessoas que vão ter dificuldade de visão e de audição, porque além do olho no celular, o fone no ouvido, né? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Mas está muito difícil, né? Mas nós temos que nos adequar, né? Nos anos 60, diziam também, quando chegaram à televisão, que a televisão ia acabar conosco, é da minha época. Isso é igual a história do rádio, né? Quando surgiu a televisão, em 1950, a TV Tupi de São Paulo foi inaugurada pelo Assis Chateaubriand, diziam que o rádio ia acabar. Aliás, tem uma história contada no livro do Fernando Moraes sobre o Assis Chateaubriand, que ele era tão destemperado que comprou 2 câmeras nos Estados Unidos para a TV Tupi de São Paulo, quando inaugurou. Eles fizeram um programa de 2 horas e esqueceram, inclusive, que no dia seguinte tinha que ter mais 2 horas de programa. E ele, na inauguração, ele resolveu inaugurar a câmera igual inaugura um navio. E estourou uma garrafa de champanhe na câmera. A câmera nunca mais funcionou. Faz parte. Mas Dário, nós somos muito procurados, que os pais reclamam, porque essa criança não sai do celular, esse celular faz mal. Não, celular não faz mal. Uhum. Nossos corpo, quanto mais estimulado, mais ele se desenvolve, ele foi feito para isso. Uhum. Então, o celular não faz mal, e hoje nós temos tudo no celular. Não é? É a informação, é o estímulo, é o lazer, é isso mesmo. Agora, você tem que normatizar, você tem que usar isso com sabedoria, porque não é só celular, não é? Uhum. Nós tivemos agora um aumento muito grande do índice de miopia, né, nos míopes. Crianças míopes, a miopia cresceu muito na pandemia. Isso é publicado. Tá? Então, o grau cresceu muito na pandemia por falta de exposição à luz natural. Não obrigatoriamente todo mundo trancado dentro de casa, porque a luz natural estimula. O olho foi feito para receber a luz natural. E por aí nós ficaríamos aqui o dia inteiro mostrando que não faz mal. Olha, devo dizer a você, meu ouvinte querido, meu amigo, minha amiga, que a doutora Maria Lúcia é minha oftalmologista há muitos anos. E eu me recordo
de uma coisa que ela disse que vai até contra o interesse financeiro do oftalmologista. Dário, você tem que usar a lente até você não ter condição mesmo de aguentar aquele grau. A mudança de grau vai acontecer só quando você não estiver enxergando direito mesmo, porque o olho é preguiçoso, né, doutora? Eu estou dizendo que o corpo é estímulo. Né? Assim, enquanto você estiver bem, você continua com a sua prótese. Porque o óculos não é um tratamento, ele é uma prótese. Enquanto a sua prótese está boa, você mantém e faça o seu exame regular. Quando as letrinhas aqui começarem a ficar pequenininhas, que não ficaram até hoje, há quanto tempo eu não vou ao seu consultório? Não, mas normalmente na sua faixa etária é 2 anos, porque a gente tem que também fazer o preventivo das doenças próprias da terceira idade. Perfeito. Sim. Tem o Sérgio Luiz outro dia fez uma cirurgia de catarata, Isso. né? Graças a Deus, eu ainda não sinto nada, mas a minha mãe teve catarata. Não tem problema? Tem problema? Graças a Deus, não. Graças a Deus que eu tenho catarata. Significa que assim? você viveu muito. Só não tem catarata quem morrer antes. É mesmo? Porque o cristalino, a lente do olho, ela vai opacificando, ela vai gastando. Então é como se fosse o vidro da janela da sua casa que vai perdendo a transparência. Você vai lá, manda trocar o vidro. É isso que é catarata. E por que se opera tanto catarata hoje? Porque a gente vive muito. A gente está vivendo mais, a expectativa de vida do brasileiro aumentou assustadoramente. Com qualidade. Né? Quando que aos 80 anos você dirigia, quando que aos 80 anos você tinha autonomia da sua vida? É verdade. Então nós precisamos de a qualidade de vida está incluído na qualidade de visão. Aliás, a Prefeitura de Volta Redonda tem feito um mutirão de catarata, uma coisa maravilhosa, uma providência do Neto, né? Sim. E aí a cirurgia de catarata hoje é uma cirurgia bem desenvolvida no mundo inteiro, pouco agressiva, muito delicada, muito sofisticada, não é simples, mas é pouco invasiva, com uma recuperação muito rápida, com resultado satisfatório. Né? Você está dizendo aí das cataratas que estão sendo feitas, foram demandas que ficaram retidas durante vários anos. Eu me lembro que a doutora, numa oportunidade, num tempo anterior, participou de um mutirão no Hospital São João Batista. Mas Volta Redonda, nos últimos, digamos lá, 20 anos, não precisou fazer mutirão, porque ela tem um serviço próprio, público, de oftalmologia impecável. O que aconteceu foi porque, por um motivo lá administrativo, eu já não pertenço mais ao serviço público, em que esse número de cirurgias foi diminuindo, e passou a não atender a demanda da cidade. E havia uma demanda reprimida muito grande que está sendo recuperada agora. Pois é, Dário. Já foram feitas no ano passado 4.500 cirurgias. Mas né? nós temos que entender a nossa cidade. Todos nós chegamos juntos. Concorda? Verdade. Concorda? Nos anos 40, todos chegamos juntos. No caso, meus pais, meus avós. E todos envelhecemos juntos. Você imagina uma cidade que é pronta, com meninos de 18, 19 anos chegando. Nós estamos o quê? 40? Nós estamos agora quanto? Não, 80 anos depois. Eu nasci em 47 e estou em Volta Redonda então, desde 49. 80 anos depois, e essas pessoas vivas e saudáveis e ativas, porque a qualidade de vida na cidade é muito boa, a assistência médica é boa, o conhecimento é bom, essas pessoas, então, estão vivas. E a catarata chegou para todo mundo igual. Daí um número muito grande de catarata também. Quer dizer que a doutora Maria Lúcia está prestando um esclarecimento aqui que é muito interessante. Quando eu falei graças a Deus, eu estou vivendo e estou vivo. Então, vai chegar o meu dia, né? Sim, e o meu também. Eu fiz uma entrevista com o Fernando Almeida, oncologista, já há muito tempo, inclusive vou convidá-lo para voltar aqui ao programa. Ele falou sobre a questão do câncer de próstata e disse que todos aqueles que chegarem aos 80, 85 anos vão precisar cuidar da próstata, não é? Então, nós que passamos, eu já passei dos 70,
tem que cuidar. Uma vez por ano, pelo menos visitar o urologista, cuidar da próstata. Não é? Ele disse, lá na frente, você tendo vida longa, você vai ter que cuidar. Não é? Vai ter o câncer de próstata. Perfeitamente. E agora, catarata. Catarata é um privilégio das pessoas que têm vida longa. E nós temos como resolver o problema. A grande verdade é essa. Sem grande dor e com um resultado muito bom. Sempre. Olha, gente, são 8h12, hora do gostoso café favorito. Minha querida doutora Maria Lúcia Figueiredo, foi um prazer muito grande recebê-la e contar com o seu conhecimento, com a sua experiência, com a participação aqui no programa. Eu quero convidá-la a voltar aqui ao programa numa próxima oportunidade para a gente falar sobre a sua atividade. Estarei sempre à disposição para falar sobre a minha especialidade, que eu amo. E o seu programa é a cara da cidade. Graças a Deus. Não é? É isso a aí. Cara de Volta Redonda. Não tem como você não acompanhar. Estou à disposição. Muito obrigado, um bom dia a todos. Um grande abraço à doutora Maria Lúcia Figueiredo, oftalmologista querida de Volta Redonda, que atendeu ao nosso convite e em outra oportunidade vamos voltar a conversar com ela. Será um prazer. Liga o rádio aí, vem participar, esse programa é